Em 2010, tinha um tipo específico de jogo de tiro dominando o mercado. Você avançava pelo cenário, encontrava inimigos, abaixava atrás de uma parede, ficava lá, atirava quando dava e voltava para a parede. Todo mundo fazia isso. Era a fórmula. E então, o criador de Resident Evil olhou para tudo isso e pensou: que desperdício. Vanquish é um jogo onde ficar parado atrás de uma cobertura é a pior coisa que você pode fazer. Aqui a cobertura não é proteção, é uma armadilha. É hora de apertar F5 e rebobinar para os clássicos que merecem outro play. Shinji Mikami é o cara que criou Resident Evil. Não só o primeiro, ele também dirigiu Resident Evil 4, que muita gente considera o melhor jogo da série. Depois de Resident Evil 4, ele passou por um longo período sem projeto. Numa entrevista, disse que ficou 1 ano e meio olhando pela janela, sem saber o que queria fazer, sem equipe e sem direção. Quando voltou, tinha uma ideia clara. Queria fazer um jogo inspirado no anime japonês dos anos 70, com um personagem que se movia em alta velocidade sem parar. Mas ao invés de um jogo de luta, pois ele já tinha feito isso antes, queria fazer um jogo de tiro onde a velocidade fosse a alma. O resultado foi Vanquish, desenvolvido pela Platinum Games e publicado pela Sega. Infelizmente, quando chegou ao mercado em outubro de 2010, o jogo foi ignorado de um jeito que ainda dói de assistir. A história de Vanquish é simples e direta. No futuro, a Terra está com escassez de energia. Uma estação espacial americana chamada Providence é tomada por forças russas que usam o sistema de energia da estação como arma contra os Estados Unidos. Você é Sam Gideon, um cientista do governo equipado com um traje experimental que amplifica seus reflexos, permite que você deslize pelo campo de batalha em alta velocidade e ative um modo de câmera lenta em momentos críticos. A missão: recuperar a estação e proteger o que sobrou do seu pilotão. Sendo honesto, a história não é o ponto mais forte do jogo. Os personagens são genéricos e a narrativa é funcional, mas não vai ganhar um Oscar. Dito isso, ela tem seus momentos. O vilão russo é até memorável, tem motivações claras e algumas falas que ficam na sua cabeça. Existe também uma tensão interessante entre ser humano e depender cada vez mais de um traje que faz tudo por você. Não é o suficiente para a história segurar o jogo sozinha, mas também não atrapalha. Sam é viciado em cigarro. Fuma em qualquer situação, inclusive depois de quase ser destruído, ele sempre para acender um. E isso resume bem o tom do jogo. É exagerado, sério na superfície e completamente autoconsciente por baixo. O coração de Vanquish é o traje de Sam. Ele tem 2 recursos principais que compartilham o mesmo medidor: o deslize de alta velocidade e o modo de câmera lenta, que ativa quando você esquiva, rola ou está com a energia baixa. A genialidade está em como os dois trabalham juntos. Você pode deslizar em direção ao inimigo em alta velocidade, acertar um golpe que o lança para o ar, ativar a câmera lenta enquanto ele está suspenso e o despachar com precisão antes que ele aterrisse. Pode jogar uma granada pelo campo, entrar em câmera lenta no ar e fazer ela explodir exatamente onde você quer. Pode até fumar um cigarro atrás de uma cobertura e jogar a ponta acesa para um grupo de inimigos do outro lado. Eles vão em direção ao cigarro e você consegue passar por trás. Esse jogo tem uma mecânica bem zoeira de usar o cigarro como distração. A restrição que torna tudo funcional é o medidor de calor do traje. Quando esgota, o traje superaquece e você vira um alvo parado no meio de uma batalha. Gerenciar esse medidor é a sua prioridade no jogo. E quanto mais você joga, mais percebe que ficar atrás de uma cobertura desperdiça o tempo que você tinha para agir. Vanquish é um jogo que pune a passividade e recompensa a criatividade. E esse é o princípio que o diferencia de outros jogos de tiro. Vanquish ganhou o prêmio de melhor mecânica original da GameSpot em 2010. E nos meses e anos que se seguiram, algo interessante aconteceu. Crysis 2 adicionou a sua mecânica, mas não só ele. Killzone 3, Bulletstorm e Titanfall também. O tipo de influência silenciosa que acontece quando um jogo é bom demais para ser ignorado, mesmo não tendo recebido o crédito. O jogo não recebeu o reconhecimento nem a continuação que merecia, mas a marca dele ainda está em jogos que você joga hoje. Mas por que Vanquish é tão desconhecido? Começa pelo dia de lançamento, 19 de outubro de 2010, o mesmo dia de Fallout New Vegas. No Japão, Vanquish chegou em segundo lugar nas vendas da semana.
No ocidente, entrou numa fila de títulos enormes e simplesmente desapareceu. A SEGA também não ajudou. Os trailers mostravam a história, que é a parte menos interessante, e quase não mostravam o gameplay, que é o principal atrativo do jogo. Quem viu os trailers não tinha muita ideia do que estava comprando. E pior do que isso, as versões de PS3 e Xbox 360 rodavam a 30 quadros por segundo, num jogo que é todo sobre velocidade. 30 quadros eram o equivalente a amarrar os pés de um velocista. A versão de PC com FPS ilimitado saiu em 2017, a versão de PS4 em 2020. Quando finalmente deu para jogar Vanquish do jeito que merecia, o mundo já tinha seguido em frente. Além disso, a história e os personagens são bem genéricos. Os ambientes são principalmente corredores numa estação espacial cinza, alguns momentos de escala impressionante, mas pouca variedade visual. A campanha dura entre 5 e 7 horas, dependendo da dificuldade. É curto, mas cada hora é densa e intensa. O jogo sabe exatamente o quanto precisa durar. A versão de PS4 roda em 4K e 60 quadros por segundo no PS5. É a versão definitiva, a que o jogo sempre mereceu ser, e aparece frequentemente em promoções. Se você quer uma experiência de ação pura, criativa e tecnicamente única só para relaxar e se divertir, sem se importar muito para a história, Vanquish entrega isso do começo ao fim. Infelizmente, Vanquish chegou na hora errada, na plataforma errada, com os trailers errados. E mesmo assim, deixou uma marca que a indústria toda sentiu, em silêncio. Mas sentiu. 15 anos depois, sua mecânica de slide ainda está em jogos que você joga hoje, só que sem o nome de Vanquish creditado em lugar nenhum. Essa é a história de um jogo que foi maior do que a oportunidade que recebeu, e agora você sabe o nome dele. Mas e aí, você já conhecia Vanquish? Ou também nunca ouviu falar dele? Deixe aí nos comentários. E se tiver algum jogo que você queira ver aqui no Reboot, sugere lá também. Deixa o like se curtiu esse reboot, ajuda muito o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder o F5 Reboot de quarta e o F5 da semana de sexta. Para dar o upgrade no setup, dá uma olhada no comentário fixado. Links com ofertas especiais atualizados toda semana. Um abraço e até a próxima!